Ô de casa! Fala, meu povo! Eu sou o Dani Capeta e esse é o nosso canal Memorial. E no nosso canal Memorial hoje nós temos uma pergunta para o nosso espectador. Quero saber se você conhece esse nome, Rafael Pires Pardinho. Daí você vai falar assim, é o nome da cadeia, ou é o nome do fórum. Mas você sabe quem que foi esse homem, quem foi esse personagem histórico, Rafael Pires Pardinho? Então o tema do nosso vídeo de hoje é esse moço, que eu fiz aqui um desenho, ó. Como nós não temos fotos dele, né? Então eu ilustrei aqui um senhor do século XVIII, o senhor Rafael Pires Pardinho, certo? Aqui nós temos bolinhos da minha filha, que ela fez pra mim na forminha verde, porque o papai agora tá com o canal verde. Ela fez um bolinho ali pra mim. Enquanto eu vou contando a historinha aqui dele, fiz um poema para ilustrar aqui a vida, a obra e a representação histórica do Rafael Pires Pardinho. Quero dizer que eu usei esse livro aqui como referência histórica, né? O clássico do Instituto Histórico e Geográfico. E lá nós temos aqui, dedicado ao senhor Rafael Pires Pardinho, uma página, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas para o nosso Rafael Pires Pardinho. Então é muita coisa para falar. Além disso daqui eu peguei outros livros de referência, peguei a internet também. Na internet eu achei uma ilustração dele, pequena, de lado, assim, mas era também de uma pessoa que tinha criado, eu achei que era alguma coisa histórica, assim, mas era o ilustrador que também, como eu, como não tinha uma imagem para ilustrar esse personagem, criou também, então eu preferi ficar com a minha mesmo, que já tinha criado já por um projeto aí há uns 3, 4 anos. Tá? E daí tô pintando ele aqui. Certo? Então vamos lá. O senhor Rafael Pires Pardinho. Então, acho que primeiro eu vou ler o poema, ou será que primeiro eu falo? Então, como eu estava falando, ele dá nome à nossa cadeia municipal, Pires Pardinho, e também ao nosso fórum. Por que será que esse nome foi parar lá nessas duas instituições? Exatamente porque o Rafael Pires Pardinho está ligado com essas duas partes do nosso município, tanto a parte jurídica, né? Porque ele veio para cá, ele era um ouvidor, digamos assim. Ele era um ouvidor do rei. Ele vinha para cá em nome do rei e vinha fazer essas correições. O que era isso? A gente já estava lá, ele chegou aqui em Paranaguá lá em 1720. Tá? Ele veio fazer uma correção aqui para o sul do Brasil, passou em Curitiba, passou em São Francisco do Sul, em Laguna, em Desterro, que depois virou Florianópolis, e veio para Paranaguá. Em Paranaguá ele ficou meio ano fazendo as correções. Por quê? Porque a gente já estava no 7º Capitão Mor, tinha passado uma vez só uma correção lá bem no comecinho, e daí ele veio ver como é que estava. Nesse período já tinha parado a cata do ouro, a casa de fundição de ouro já estava fechada, e ele veio dar uma olhada como é que estava essa vila. Paranaguá, lembrando, nessa época, historicamente, era a vila mais importante do sul do Brasil, aí em 1720. Então, lá ali nos documentos históricos fala que ele passou em Laguna, né, rápido, passou em Curitiba, passou em Desterro. Quando chegou em Paranaguá, que como tinha mais demandas, ele passou quase 6 meses aqui, mais de 6 meses aqui, certo? Então, o Rafael Pires Pardinho, ele era português, vou pintando aqui enquanto isso, né, falando, mas eu pintando. Ele era português, nasceu lá em Lisboa, tá? Daí eu coloquei a data ali do nascimento dele, no meio da nossa poesia, lá 1670, desculpa. E daí ele nasceu lá, veio para o Brasil, depois de um tempo, quando já estava formado, já era juiz, e veio a mando do rei para fazer essa ouvidoria. Então ele tem um nome muito importante na nossa história, do Rafael Pires Pardinho, e muita gente, né, só conhece pelo nome da cadeia, pelo nome do fórum, mas não sabe o que representou esse personagem. Esse personagem também é muito representativo para a cidade de Morretes, tá? Porque a cidade de Morretes foi fundada lá em a ocupação, lá como é que fala? O povoado de Morretes, começou ali a partir dessa vinda do Rafael Pires Pardinho. Então ele veio para cá em 1720
e um ano depois, e ele tinha deixado nos documentos dele dizendo que era para marcar tantas braças e a partir dali fazer um novo povoado. Então tinha ido um pessoal daqui de Paranaguá para lá, já estava lá instalado, então a partir daí começa a história do povoado de Morretes, a partir de 1721. Então, deixa eu pintar aqui. Então ele tem vários setores que são obras assim dessa vinda dele. Por exemplo, a Casa de Fundição de Ouro, que já tinha sido fechada, ele mandou reabrir, e depois que ele mandou reabrir ficou mais 15 anos aberta. A Ilha da Cotinga também estava sob jurisdição, tinha sido doada, depois voltou, depois ele pegou e recobrou a Ilha da Cotinga de novo. Então, pelo jeito, assim, pelo que eu entendi, tinha muita coisa que estava acontecendo assim meio erradinhas, assim, não estava tão claras, assim. E daí o Rafael veio para cá, botou ordem no galinheiro e depois foi-se embora. Passou esses 6 meses, daí além de arrumar o que ele já estava aqui, ele ainda deixou coisas assim, ó, depois que eu for, façam isso, façam aquilo outro, porque aqui não tem isso, tem aquilo outro. Demandas que o município tinha, como por exemplo a cadeia, por isso que o nome, a cadeia nossa aqui tem o nome dele. Nos provimentos dele ele colocou que a gente precisava de uma câmara, precisava de uma cadeia, e depois de um tempo foi construída realmente essa cadeia, que ficava, essa primeira cadeia que ficava ali aonde fica o Pelourinho, onde era o Pelourinho inicialmente, que tem aquele Pelourinho que não é o original, nosso original está lá no Instituto Histórico, que fica ali na frente da Colegial, aquela pracinha ali da frente, que tem um Pelourinho ali. Na frente tem um estacionamento, agora um espaço vago, ali era a cadeia e era a câmara, tá? Que historicamente também está vinculado ao nome do nosso amigo Rafael, certo? Então esse é mais um personagem da nossa história que a gente precisa entender por que veio, o que veio fazer, e é um nome muito representativo, certo? Senhor Rafael Pires Pardinho, muito obrigado pela contribuição histórica na vida de Paranaguá. Vamos ao poema dele então, para o vídeo não ficar muito longo. O poema é assim: Ouvidor Pires Pardinho, o lisboeta, juiz, se fez. 1770 foi que nasceu o português. As vilas que percorria esse ilustre magistrado, máxima autoridade que o rei lhe tinha dado. Percorrendo o sul do Brasil, correição e fazendo fisco, de Curitiba a Laguna e também a São Francisco. A vila de Paranaguá ficou mais de meio ano, olhando tudo bem de perto, como se o rei estivesse olhando. Fiscalizava a igreja, ouvidoria militar, correição judicial e forma de administrar. 1720, depois da sua correição, Morretes nasce no outro ano e reabre a fundição. Por provimento do ouvidor, mais além foi feita, na frente do Pelourinho, a câmara e a cadeia. Rafael, em Paranaguá, deixou legado no caminho. Entrou para a história as correições do ouvidor Pires Pardinho, certo? Esse é o nosso poema de hoje, falando sobre o Rafael Pires Pardinho, as influências dessa vinda dele, esses 6, 7 meses que ele passou aqui em Paranaguá, e o desdobramento histórico dessa vinda dele, certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, que está se inscrevendo lá na nossa página no Facebook. Quem está gostando dos nossos vídeos, vai lá e divulga para os outros amigos, compartilha, fala que é legal, e manda para os amigos que gostam de história de Paranaguá, que gostam de arte, que gostam de cultura, para a gente aumentar aí e a gente poder fazer cada vez mais vídeo aí para vocês, certo? Muito obrigado, vou comer uma bolinha agora, até a próxima e tchau!